Com muita frequência eu recebo aqui no meu consultório pacientes que me procuram dizendo: doutor, eu quero colocar aparelho porque depois que os meus sisos nasceram, os meus dentes entortaram muito. A ideia de que os sisos, os terceiros molares, ao nascerem, entortem os dentes de baixo da frente é muito difundida tanto entre os pacientes como entre os dentistas. Mas será que essa ideia é real? É verdadeira? É o que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo aqui para vocês. Todos os dentes que nós temos na boca, os incisivos, os caninos, os premolares e os molares, são formados dentro dos nossos ossos ainda na vida intrauterina. Lá na barriga eles já começam a ser formados dentro dos ossos da face. Os únicos dentes que são formados quando nós estamos fora do útero são os terceiros molares. Os sisos, os dentes do juízo. Os sisos só começam a ser observados em radiografias lá por volta dos 8 anos de idade e eles só vão erupcionar, eles só vão aparecer na cavidade bucal lá pelo final da adolescência. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa, pode ser entre os 16 até os 19, 20 anos. Coincidentemente, por volta dessa mesma idade em que os sisos começam a erupcionar, algumas pessoas podem apresentar uma condição que nós chamamos de apinhamento terciário ou apinhamento tardio, que é quando os incisivos inferiores, os dentes de baixo da frente, entortam. Por conta disso, por mais de um século na odontologia, se acreditou que o nascimento, a erupção dos terceiros molares provocasse esse apinhamento tardio, esse entortamento dos dentes que acontece após a adolescência ou após a vida adulta. Entretanto, alguns indivíduos que não têm os terceiros molares, ou seja, pessoas que já extraíram esses dentes precocemente ou que simplesmente não os têm, não nasceram com eles, também apresentam o apinhamento tardio. Os dentes dessas pessoas também entortam, mesmo sem erupção dos terceiros molares, o que levou a muitos pesquisadores dentistas a questionarem a real causa desse apinhamento terciário. Apesar disso ainda ser um tema um pouco controverso na odontologia entre dentistas, a grande maioria dos estudos mais recentes mostra que não. O terceiro molar, o siso, não é responsável por esse apinhamento tardio dos dentes depois da vida adulta. Mas qual é então a causa do entortamento desses dentes depois de todos os dentes já erupcionados? Uma combinação de fatores podem atuar simultaneamente e em diferentes estágios do desenvolvimento crâniofacial que levam a essa condição lá no final da adolescência. Uma das principais causas é um fenômeno que nós chamamos de crescimento residual da mandíbula. Quando nós atingimos o final da adolescência, estamos entrando ali na fase adulta, é normal que, em muitas pessoas, haja um pequeno crescimento da mandíbula, esse osso do crânio que sustenta os dentes inferiores. Mesmo depois do desenvolvimento facial já estar completado, a mandíbula cresce sutilmente alguns milímetros. Sutil mesmo, mas esse crescimento pode ser o suficiente para provocar esse apinhamento dos dentes, porque esse crescimento pode fazer com que os dentes de baixo sejam pressionados contra os dentes de cima, fazendo com que eles cheguem um pouquinho para trás e haja essa alteração de posição entre eles. Outro fator que também pode atuar sobre os dentes, fazendo com que haja esse apinhamento, é a pressão que os tecidos moles exercem sobre os elementos dentários. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o conceito de que os dentes são unidades móveis. Eles são ligados ao osso através de um ligamento periodontal que permite que eles tenham uma certa mobilidade no osso. Se não fosse assim, nós não conseguiríamos movimentar o dente através dos aparelhos dentários. Eles não são presos ao osso e fixados a ele. Sendo assim, a posição que o dente tem na boca, na verdade, é resultado de um equilíbrio de forças que atuam sobre ele. Existe a força dos lábios, que é uma musculatura que exerce força contra os elementos dentários. Existe a força que a língua também faz sobre os dentes, existe a força das bochechas, além do contato que o dente tem, tanto com os seus dentes vizinhos, quanto com os seus dentes antagonistas, que mordem com ele. O equilíbrio dessas forças mantém o dente na posição, e a remoção de uma dessas forças causa um desequilíbrio que pode alterar a posição que o dente já tinha. À medida em que nós envelhecemos, é comum que uma dessas forças possa ser alterada, como por exemplo a flacidez do lábio, e isso faz com que a posição do dente possa ser alterada. Um outro fator para que isso aconteça é o que nós chamamos de componente anterior de força. Todas as vezes que nós mastigamos e toda a força que nós fazemos na função do dente tende a fazer com que os dentes sejam empurrados para frente. Os dentes estão sempre sendo jogados para frente, o resultante das forças que nós fazemos durante as funções é sempre um resultante de força anterior, que tende a jogar os dentes para frente.
Tanto é que quando você perde um elemento dentário, é normal que o dente de trás se incline para frente em direção a esse espaço. Sendo assim, durante a nossa função mastigatória, a tendência é que os dentes sejam sempre jogados para frente e em algum momento e em algumas pessoas, a variar do tamanho do dente, da estrutura óssea da pessoa, isso pode fazer com que os dentes sejam empurrados para frente e também provoque um apinhamento dentário. Um outro fator importante que deve ser considerado é que algumas pessoas podem sofrer de doença periodontal. As pessoas que apresentam inflamações gengivais, inflamações dos tecidos de suporte por muito tempo, com muita frequência, pode apresentar uma perda dos tecidos de suporte do dente, que sustentam o dente em posição, e isso facilita com que essas alterações de posição dentária aconteçam com mais facilidade. Então, na verdade, o apinhamento terciário ou apinhamento tardio é uma junção de todos esses fatores que podem ou não ocorrer sobre o indivíduo e fazer com que ele apresente essa condição. A influência do terceiro molar, do siso, neste apinhamento é tão mínima que chega a não ser considerada. Portanto, não é necessária a extração dos sisos para manter os dentes bem posicionados ao final de um tratamento ortodôntico, por exemplo, para evitar que haja recidiva, que os dentes voltem a entortar ao final do tratamento ortodôntico. Porém, isso não significa que você não precisa extrair os seus sisos. Muitas pessoas precisam extrair os sisos por indicações diversas, seja porque eles estão mal posicionados ou provocando inflamações, alterações aqui na região, dor. E quem vai determinar se o siso precisa ou não ser extraído é o cirurgião dentista após avaliação de cada caso. Você precisa avaliar se você precisa extrair os seus sisos por outro motivo. Portanto, se você chegou até aqui nesse vídeo, agora você sabe que os sisos, os terceiros molares, não são responsáveis por entortar os seus dentes. Você não vai mais repetir essa informação equivocada. Se você conhece pessoas e até dentistas que ainda repetem essa informação, compartilhe esse vídeo com eles, deixe também o seu like, o seu comentário e, acima de tudo, faça sempre uma avaliação com um cirurgião dentista, com um ortodontista, para saber se você não tem nenhuma maloclusão que precisa ser corrigida, independente de siso ou não. Até a próxima!